Olá, bom dia, que bom estarmos de volta e o nosso propósito, esse nosso retorno é para darmos continuidade ao reino protoctista. Na nossa aula anterior, nós falamos das algas. Aqui nesta aula, nós vamos falar dos protozoários. Todos vocês sabem que na atual sistematização, o reino protoctista, ele reuniu as algas e os protozoários. Anteriormente, era chamado apenas reino dos protozoários, hoje é protoctistas, ok? Gente, nós vamos aqui evidenciar, relacionar algumas características gerais. Sabemos nós que este reino, ou estes organismos protozoários que compõem o reino protoctista, eles apresentam 6 filos ou grupos de protozoários. E cada grupo desse, ele vai apresentar as suas particularidades, vai apresentar as suas características afins. Ok? Então aqui eu vou fazer uma pequena explanação das características gerais e vamos dar alguns tópicos dentro de cada grupo e enfatizar as formas de reprodução, ok? E com vocês, a nível de aprofundamento de estudo destes elementos, nós vamos passar uma atividade onde eu vou querer que vocês me façam uma síntese, tá? Especialmente das principais protozooses, ou seja, daquelas doenças causadas pelos protozoários. Ao final da nossa aula, eu vou passar uma atividade para que a gente mantenha essa interação, essa comunicação, ok? Como característica geral, os protozoários são organismos unicelulares, tá? Eles apresentam uma dimensão micrométrica, são microscópicos, numa proporção de 2 micromilímetros a 1 milímetro de dimensão. Então são animais pequenos, ok? Eles estão aquáticos, eles vivem em meio aquático. Certamente que em grandes proporções nas águas salgadas, nos mares, e também em grandes proporções nas águas doces. Mas também em ambientes lodosos, nos pântanos, nos rios, locais úmidos, nós poderemos encontrar também protozoários. Alguns protozoários, gente, eles são parasitas e outros apresentam vida livre. O que significa dizer isso? Os parasitas, pela própria etimologia, são elementos que vão buscar sustentação, tá, de vida em outras espécies. Eles buscam a sua sobrevivência parasitando, tirando proveito de outros organismos. Eles podem parasitar tanto organismos unicelulares, como também organismos pluricelulares. Haja vista que nós temos os invertebrados e os vertebrados. Então, estes protozoários, eles têm essa capacidade de pluriparasitação, tá? Se não, vejamos, essa parasitação, gente, em algumas espécies, ela se caracteriza por apresentar doenças. O ato de parasitação causa prejuízo. Então, este indivíduo parasitado, vamos citar aqui, por exemplo, a Entamoeba histolítica, que é um protozoário, ele parasita o nosso tubo digestivo, provocando a desinteria. E nós temos também protozoários de vida livre, ou seja, são protozoários
que não desenvolve o ato de parasitação. Algumas espécies, gente, apresentam uma relação de benefício. Quando a gente fala no ato de parasitar, ou no ato de ele fazer conexão com outros organismos, a gente só pensa no lado ruim. Mas tem algumas espécies, tá, que nós vamos ver lá na frente, que causam benefício a outras espécies. Por exemplo, alguns protozoários parasitam, ou vivem, vamos dizer assim, no tubo digestivo de baratas e de cupins. Elas oferecem a esse tipo de protozoário, digamos, uma condição de vida. E eles, se alimentando dos restos dos alimentos desses animais, a nível do tubo digestivo, do seu desdobramento, ou do seu processo de digestão, especialmente lá da celulose, vai beneficiar, por exemplo, os cupins. Então vejam que existe esta relação mutualística que é favorável para as duas espécies. Então, é uma relação de benefício. São heterotróficos, tá? O heterotrofismo, todos nós sabemos que é aquele fenômeno, vamos dizer assim, ou aquele mecanismo que nós, por exemplo, espécie humana, temos que buscar para produzir a nossa energia. Nós não somos capazes de fabricar a nossa energia, a nossa sustentação. A gente tem que buscar. Então, os protozoários são heterotróficos, ou seja, não realizam fotossíntese, ok? Gente, saindo das características gerais, eu chamo a atenção dos colegas, que lá nos grupos nós vamos ter características específicas. Aqui é do ponto de vista geral. Então nós temos os grupos. Eu vou citar aqui o primeiro, vamos fazer uma pequena síntese. O filo Rhizópodo. Então este filo, ele é representado pelas amebas. As amebas, gente, elas apresentam na sua estrutura, é bem verdade que é marcante, vamos dizer assim, outros também protozoários vão apresentar essa mesma característica. Porém, as amebas, elas têm a sua particularidade, que é uma expansão da sua membrana, que forma o que nós já sabemos, os pseudópodos, ou pseudópodes, que são os falsos pés, que vão favorecer a estes elementos deste filo, deslocamento, locomoção e também facilitar a captura do alimento, ok? Então, é uma característica deste filo. Como nós já dissemos, existem algumas espécies ou alguns grupos que eles desenvolvem o parasitismo e outros não. No caso aqui, a espécie da entamoeba histolítica, ela é uma zoonose, podemos dizer assim, uma parasitose. Ela provoca doença no homem, a disenteria. Ela provoca doenças intestinais, por isso nós chamamos de protozooses, porque são doenças veiculadas, trazidas por um animal, ok? Gente, o segundo filo é o filo Actinópoda, que é representado aqui por duas espécies, os radiolários e os heliozoários. Um vive em água salgada e outro em água doce. Por exemplo, eles também apresentam pseudópodes afilados, tá? Esses actinópodas, por exemplo, eles têm o centro, tá?
eles apresentam uma cápsula central, especialmente os radiolários. Eles apresentam uma cápsula central, aqui é o núcleo, esta cápsula, e daqui eles emitem esses raios, por isso o nome radiolários, que são também pseudópodes, tá? Eles funcionam como pseudópodes. Tanto serve para capturar como para se deslocar. Então é uma característica, tá, deste filo, especialmente dos radiolários. Já os heliozoários, eles não apresentam esta cápsula da forma como os radiolários, tá? A maioria é de água doce, porém eles apresentam características comuns, portanto foram classificados e agrupados dentro deste filo. O terceiro filo, gente, é o filo dos foraminíferos. O próprio nome, ou a própria etimologia já diz que foraminíferos, ele vem de perfurações, correto? Esses foraminíferos, eles apresentam uma carapaça quitinosa, toda perfurada. Serve de proteção, vocês sabem que a quitina é um polissacarídeo que dá proteção a estes protozoários. Mas ela é toda porosa, lembra lá das esponjas, tá? Então ela é porosa e por estes poros ele emite os pseudópodes. E esses pseudópodes, novamente, vão estar relacionados tanto à fixação, deslocamento e captura do alimento, tá certo? A maioria das espécies são marítimas. O quarto filo que é o filo apicomplexa, tá? Esse filo apicomplexa é também representado, ou aqui representados os esporozoários, eles não apresentam estruturas de locomoção, tá certo? Eles apresentam, gente, olha, até aqui nós vimos que o pseudópode, que era a estrutura de locomoção, mesmo se manifestando morfologicamente diferente, aqui nos apicomplexos, lá no final, num determinado período de vida, de estágio de vida deste indivíduo, eles apresentam um complexo de células apicais, tá? E formam um falso do falso pseudópode, peça, mas não é mais, não podemos mais associar como sendo um pseudópode, ok? Isso é apenas um conjunto de células que forma, digamos, uma protuberância, tá? E isso é verificado numa fase de desenvolvimento de formação embrionária, vamos dizer assim, deste organismo. Todas as espécies são parasitas, tá? Todas as espécies, elas agem parasitando, tá? Elas não são de vida livre, são eminentemente parasitas. Como exemplo, gente, aqui do apicomplexa, nós temos o Plasmodium vivax, que é um protozoário que provoca, por exemplo, a malária, e temos o Toxoplasma gondii, né? Que provoca uma doença que é a toxoplasmose. Então aqui neste gênero, vejam que eles são eminentemente parasitas, tá? E provocam essas doenças. Temos aqui o penúltimo, que é o filo dos Zoomastigóphora. Que são os protozoários flagelados. Esse termo flagelado já nos diz alguma coisa. Vamos recordar, desde os risópodos até os foraminíferos nós vimos pseudópodos.
Aqui vimos complexo apical celular. E aqui nós vamos ter o flagelo. O que é o flagelo, gente? É uma protuberância, é uma continuação da membrana que envolve esta célula ou este organismo. Então, eles apresentam, e este flagelo vai desenvolver uma função importante, que é, certamente, o de deslocamento, da captura, da mesma forma que funciona as outras espécies. Favorece a natação, tá certo? Ou a captura de alimento, especialmente naqueles organismos sésseis, ou naqueles organismos de vida livre, que vão lá e saem buscando o seu alimento, ok? Existe aqui neste filo tanto exemplos, o organismo de vida livre como parasitário. A exemplo, por exemplo, de vida livre, nós temos os conoflagelados de água doce, que não causam nenhum prejuízo, vivem livremente, sem ser necessário parasitar. E temos, no caso aqui especial, neste filo, o que provoca, por exemplo, a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi. Sabemos que é um protozoário. Ele foi descoberto por um cientista brasileiro, Oswaldo Cruz, daí pegou o nome dele, Trypanosoma cruzi, e ele é parasita flagelado, ok? Por último, gente, nós temos o filo Ciliófora. O próprio nome já diz, apresenta cílios. Então vejam, gente, que dentro desse grupo, repetindo, uma característica marcante seria o pseudópode em alguns, este filamento, esse conjunto de células formando a porção apical, aqui o flagelo e aqui os cílios, tá? Então vejam que cada estrutura dessa, ou cada característica, fez com que, sistematicamente, lá na taxonomia, eles fossem agrupados. Chama a atenção dos colegas que não é apenas uma característica dessa que vai, certamente, fazer com que eles fossem ou estão classificados dentro de cada grupo desse. Com certeza, essa característica contribuiu. Tem dois núcleos, o macro e o micronúcleo, nós vamos ver lá na caracterização da doença, tá certo? E um exemplo é o paramécio, tá? É um protozoário de vida livre que apresenta essas características ciliares. Estes cílios vão favorecer o deslocamento ou a sua fixação num determinado substrato. Gente, saindo desta caracterização por filo, nós vamos ver as formas como estes como estes protozoários, eles se reproduzem. Então, da mesma forma que as algas, como nós vimos na nossa aula anterior, eles podem reproduzir-se assexuadamente. Então, nós temos as duas formas de reprodução, assexuada e a reprodução sexuada, ok? Então, vamos ver, primeiramente, essa reprodução assexuada. Existe, basicamente, por serem organismos unicelulares, basicamente, duas formas de se reproduzir assexuadamente. A primeira, por bipartição simples. O que é isso? Uma ameba, por exemplo, ela começa a haver invaginação. O que é invaginação? É uma entrada e tração lateral, e ela começa a formar, tá? Esse núcleo se divide e cada parte dessa formada vai formar uma nova ameba, até que elas se separem e nós vamos ter duas amebas semelhantes. É uma divisão simples, é uma divisão binária, é uma reprodução assexuada. Por quê? Porque
porque não houve interferência de gametas sexuais. O corpo por si só se dividiu em duas. Mas existe outra forma, também assexuada, de como os protozoários se reproduzem. Que os autores, assim, tentando justificar, é que houve uma multiplicação do seu núcleo. Aqui vejam que houve uma duplicação nuclear, ou do seu material. Aqui, nesta outra forma, esse núcleo se supermultiplica. E isso vai favorecer, gente, uma fragmentação, porque cada núcleo desse vai ter que ser favorecido por um material citoplasmático, por uma membrana, e é como se esta unidade ela se autofragmentasse. E os autores assim classificaram como sendo, tá certo, uma forma de divisão por fragmentação. É como se ela se quebrasse em vários pedaços. E cada pedaço daquele vai formar um indivíduo adulto. Veja que tanto na divisão binária como aqui na fragmentação não houve combinação genética, não houve interferência dos gametas sexuais. Ok? Agora, a reprodução sexuada. Como é ou quais as maneiras como nós poderíamos ver que poderia acontecer a reprodução sexuada? Sabemos que a reprodução sexuada, ela se caracteriza ou efetivamente ela passa a ter o caráter sexuado se houver a combinação genética, se houver a soma, se houver a união, se houver a troca de informações genéticas. Para isso, teoricamente, teria que ter os gametas sexuais. Como esses organismos de natureza unicelular, eles não apresentam nenhum órgão reprodutor, correto? E como é que isso acontece? Ocorre simplesmente, gente, uma fusão de uma célula de um protozoário A com um protozoário B, formando um único indivíduo chamado de zigoto. Ah, professor, mas nós aprendemos que o zigoto, ele só é de origem quando acontece o encontro do gameta sexual masculino com o feminino. É verdade. Aqui, do ponto de vista didático, do ponto de vista de teorias, o que acontece é que a fusão dessas duas unidades celulares, elas assumem um comportamento gamético. Por quê? No momento que elas se tornam uma única célula, elas vão combinar o seu material genético. E aí caracterizou reprodução sexuada. E daqui para frente, por meiose, este zigoto vai se dividir e formar outros indivíduos que certamente vão ser produtos de uma combinação genética por esta fusão, tá certo? Outra maneira que os autores verificaram, gente, é que também é possível, assim como houve lá nas algas. Lembra que nós falamos, por exemplo, da conjugação? Ah, professor, mas aqui também não é conjugação? Não. Aqui foi a fusão. Eles se tornaram, esses dois elementos, se tornaram um só. Lá na conjugação, gente, é quando acontece um emparelhamento, quando um se toca no outro e permite que o material genético de um passe para o outro, que o material genético supostamente do macho passe para a fêmea. E aí vai acontecer o fenômeno da permuta, da combinação genética, correto? Para alguns autores, eles consideram que a conjugação
também é uma forma de reprodução sexuada. Embora a mente foge das nossas informações, porque verdadeiramente não tratamos aqui de gametas, nós tratamos aqui apenas de material genético, tá bom? Por isso o fato de eles assim nomearem ou nomenclaturarem como reprodução sexuada por conjugação, ok? E por último, também alguns protozoários, eles apresentam o ciclo alternado, um ciclo de reprodução sexuada associado a um ciclo assexuado. Então, horas dentro de um ciclo, vocês vão ver, tá? Vai ficar, quando eu solicitar nas nossas atividades, que eu pedi o ciclo biológico, por exemplo, do Trypanosoma cruzi. Então, vocês vão saber que alguns protozoários, eles apresentam um ciclo alternado, ou seja, durante o desenvolvimento, até chegar ao indivíduo X, ele ora se comporta como um ser de reprodução sexuada e horas dentro do mesmo ciclo, ele passa a ter um comportamento assexuado, tá bom? Gente, basicamente sobre os protozoários era isto. Eu devo passar para vocês daqui a pouco uma atividade solicitando que vocês me caracterizem, que vocês me formalizem, tá? O ciclo biológico ou ciclo de vida de algumas doenças ou de algumas protozooses que acontecem, por exemplo, na espécie humana ou em outras espécies. Eu vou pedir que vocês me façam uma síntese que vai certamente enriquecer os conhecimentos que nós passamos aqui, ok? Muito obrigado pela atenção, tá? Fiquem com Deus, estudem e não se esqueçam, gente, não saiam de casa, ok? Tchau!